Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Bom dia. Sábado às 10h10, porque hoje é sábado e porque são 10h10, nós surgimos então com este espaço que, entre o debate e a grande entrevista, se dedica aos temas da atualidade da semana. Esta semana andámos um pouco preocupados, aliás, não é a primeira vez que isso acontece. Foram tantos os temas a agitar-nos a semana que andámos realmente um pouco preocupados a tentar pegar o fio do tema a trazer para partilhar convosco. Acabámos por nos centrar realmente na questão da criança e provavelmente alguns aí do outro lado dirão: oh, outra vez a criança. Sim, outra vez a criança. Convidámos 12... Chamar crianças é que já fica complicado, porque aí agora vêm os conceitos. Nós vamos ter 12 jovens aqui connosco. Os dois mais novos têm 11 anos e depois temos jovens entre os 12 e os 16. Na verdade, tecnicamente, estamos a falar já de pré-adolescentes e adolescentes. Vamos tratá-los apenas pelo primeiro nome: a Abigail, a Maria, o João, o Paulo, o Edson, o Daniel, o Josias, a Ridaura, o Delmon, o Cesário, a Jacira, a Madalena, o Tediano, o Emanuel, a Flora, a Guilhermina, portanto, todos eles adolescentes e pré-adolescentes, que nós convidamos para falar um pouco connosco sobre os famosos 11 compromissos do milénio, sobre os quais tanto se fala, que pelo menos tanto se referem, mas que nós consideramos importante trazer os jovens para descodificar. Gostamos muito desta palavra. Afinal, vamos pelo menos tentar, compromisso a compromisso, tentar saber o que é que são e o que é que as pessoas a quem esses compromissos são dirigidos pensam sobre eles. Vamos tentar, dissemos, vamos estar com convidados bastante jovens e vamos ver como é que a conversa rola. Para já é o bom dia, já tivemos aqui 2 minutos na conversa, tempo de música. A música, sim, essa é sobre a criança e alguns de nós vamos ter vontade de cantar. É o Venâncio Prata. A criança é como uma flor. Vamos cuidar da criança como flor. Na nossa terra, crianças felizes, belas e saudáveis, cheias de felicidade. A criança é como uma flor. Vamos cuidar da criança como flor. Na nossa terra, crianças felizes, belas e saudáveis, cheias de felicidade. Nós queremos de verdade novas terras, novo céu, em que toda a humanidade viva na paz.
paraíso não será, muito menos no curto prazo, mas tentarmos fazer um mundo um pouco melhor pelas crianças e pelo que elas poderão vir a ser e pelos filhos delas, pode ser que seja possível se pensarmos um pouco nisso. Entre o Dia Internacional da Criança, que foi ontem, e o Dia da Criança Africana, que é no próximo dia 16, é muito frequente que as crianças apareçam mais nos órgãos de comunicação social, que se fale mais sobre a questão das crianças, e uma das coisas que nós achamos muito curioso ao preparar este programa é que as crianças têm essa noção, e a primeira reivindicação que fizeram quando os contactámos, quando a Rita Nogueira entrou em contacto com eles, foi: porque é que só falam da criança em junho, querem ser mais ouvidos e querem falar mais vezes? Hoje vamos ter 12 crianças connosco para falar dos 11 compromissos de proteção à criança das Nações Unidas, mais especificamente do UNICEF. Compromissos assumidos pelo Estado angolano também. Justino Mabaia, vamos começar então agora com o enquadramento dos factos. Bom dia. Flora Congolo Paula. Hoje em dia já não há mais muitas escolas, há poucas, há crianças que ficam sem estudar porque não conseguiram vaga. Primavera João Semedo Diogo. Os direitos devem ser atribuídos: o direito à educação, direito à saúde e muito mais. Daniel Panda. Em primeiro lugar, eu gostaria que houvesse mais amor às crianças. Falta muito amor às crianças. Sandra Teixeira. Antes as crianças gostavam mais de música infantis, agora gostam muito de ouvir soco duro por causa do meio. Junho é o mês da criança. O 1 de junho passou a ser celebrado depois da Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança, realizada na mesma data em Genebra, em 1925. E mais tarde surge o 16 de junho, o Dia da Criança Africana. Para transmitir a real dimensão da criança, é usual em Angola ouvir-se a expressão: a criança é o futuro do amanhã. Soa a redundância, mas a mensagem é muito forte. Tanto é que o governo da República de Angola adotou em 2007 11 compromissos para a proteção da criança. Regularmente, o governo angolano, por via do INAC, Instituto Nacional da Criança, promove um Fórum Nacional sobre a Criança. O próximo fórum vai acontecer em 2019. Ana Terezinha é a diretora do INAC, uma instituição que funciona como Observatório Nacional dos Assuntos da Criança. E a principal missão reside no acompanhamento da implementação dos 11 compromissos para a criança. A intervenção do INAC na implementação dos 11 compromissos a favor da criança tem sido uma forma interativa com todos os departamentos ministeriais, porque os 11 compromissos têm os seus respectivos donos. Posso dar aqui um exemplo. O compromisso número 1, o esperado de vida ao nascer, é da responsabilidade do Ministério da Saúde em parceria com o INAC. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, é um dos parceiros do governo angolano no apoio à promoção e proteção dos direitos da criança. O representante do UNICEF em Angola, Boubacar Sultan, disse que o nosso país registra atualmente uma das mais altas taxas de natalidade em África. E aqui, no dizer de Boubacar Sultan, surge um desafio. Cada vez mais precisa-se de mais gente, por exemplo, para atender as mulheres grávidas, precisa-se de mais gente qualificada para registrar uma criança quando nasce, precisa-se de mais gente qualificada para prestar todos os cuidados da primeira infância, que não é só saúde, não é só a creche, mas é todo um outro conjunto de fatores que têm a ver com todas as condições que a criança deve ter nessa fase. Nem todas as crianças vivem no aconchego familiar. Basta ir ao Lar Kuzola, em Luanda, um lar que abriga mais de 340 crianças abandonadas e perdidas. Ingrácia do Céu, a diretora do Lar Kuzola, disse que existe um esforço para se adotar uma rotina que se assemelhe a uma dinâmica normal de uma criança na família. As crianças acordam, participam na organização, na limpeza da instituição, estão divididas por áreas, têm o plano da atividade, quando acorda cada um sabe o que vai fazer, dos mais crescidinhos, lógico, né? Então eles é que assumem a limpeza, a higiene da casa. Tem a escola aqui, que estudam criança da iniciação até a 3ª classe. No país, existem outras instituições que tratam de congregar crianças para determinados objetivos.
A OPA, Organização de Pioneiros Angolanos, funciona como organização apartidária com o objetivo de incutir os valores patrióticos às crianças. A secretária da OPA para a Organização e Quadros, Maria Martins, disse que existem muitas crianças filiadas à organização para uma interação que envolve a OPA, a família e a escola. Nós trabalhamos em estreita colaboração com o Ministério da Educação. Temos um protocolo de cooperação com o Ministério da Educação. A atividade principal do pioneiro é o estudo. Estudarem cada vez mais. O pioneiro tem que ser o melhor estudante na sua escola, deve respeitar os seus pais, deve respeitar os símbolos nacionais. O escotismo também congrega crianças para ajudá-las no sentido de se tornarem bons cidadãos. Rui Falcão, governador de Benguela e antigo líder nacional dos escoteiros, disse que no escotismo aprende-se fazendo. Quando vocês veem os nossos caminheiros, por exemplo, com uma vara na mão, aquela vara tem muitas utilidades. Para a vida até, para a vida de cada um. É preciso saber utilizar o que se tem nas mãos. E no escotismo aprende-se fazendo. Há muito pouca teoria e muita prática. É transmitindo ao jovem o sentido de saber ser e saber estar. Os professores, estes criticam o facto de grande parte dos pais encarregados de educação não procederem a um acompanhamento escolar dos filhos. Guilherme Silva, o presidente do Simprof, disse que alguns pais encarregados de educação chegam ao cúmulo de enviar terceiras pessoas para os representar em reuniões escolares. Eu sou professor há 3 décadas, já tive casos caricatos em que o pai enviou até o seu segurança, que serviu, vai lá como encarregado de educação. E tive de dizer ao senhor com que queria conversar é o pai, e não um segurança pessoal. As crianças, estas são o que são. Crianças como os irmãos Rani e Ricardo Paulo. Eu gostaria que os meus pais não fossem tão exigentes. Às vezes, mandam-me fazer coisas que eu não tenho vontade de fazer. Uma delas é ter que pôr a mesa quando estou a ver televisão. Meu pai é muito chato. Toda hora. Não faz confusão. Fica quieto. Não faz barulho. No Lar Cuzola, a menina Esther Cuzola, de 15 anos, sonha ser médica. Eu não gosto de ver muitas pessoas sofrerem. Então por isso que eu quero ser médica. E o menino Francisco Cuzola, de 12 anos, sonha ser um veterinário ou mesmo presidente da República porque quer acabar com o sofrimento das pessoas. O meu sonho é ser veterinário e presidente da República de Angola. Porque às vezes vejo muitas pessoas a sofrer. Não têm casa, crianças não têm nada. Hoje, 2 de junho, as crianças têm direito à palavra num debate sobre o assunto das crianças. Neste sábado, às 10h10. Pois sim, as crianças são as crianças, os adultos são os adultos e até nós, muito obrigado Justino Mabaia, até nós já estávamos a começar a sentir que isto afinal vai parar sempre às mesmas conversas. O problema não é o sentir e as conversas, é o refletirmos sobre elas. Sim, é verdade, as crianças são o futuro e mais do que isso, Manuel Gonçalves. Há frases que são tão óbvias que nem vale a pena repetir, toda a gente concorda. O futuro depende das crianças e dos adolescentes. O que a gente pode insistir com esta frase é trazer o seu significado mais profundo. Ou seja, que se a atual geração de crianças e adolescentes for tratada na base de um clima de oportunidades em aumento, e oportunidades em aumento significa melhores condições de saúde, melhores condições de educação e um relacionamento familiar adequado, nós vamos ter cidadãos no futuro com capacidade para fazerem progredir o país, para darem um aporte importante à sociedade. Mas se em contrapartida as condições forem, não precisam nem piorar, forem de estagnação, no quadro atual em que estamos, estagnação significa andar para trás. Significa que vamos provavelmente criar pessoas com uma grande capacidade do chamado desenrascar no cotidiano, mas isso não é vida e isso não constrói nada. Às vezes dá mesmo lugar a uma mentalidade de expedientes que são absolutamente contrários à vida em sociedade. De forma que esta problemática da criança e do adolescente
inclusive para esta problemática existe até uma agência das Nações Unidas, Unicef, exige um debate que tenha em consideração o relacionamento destes dois segmentos da população com o desenvolvimento geral do país. Porque qualquer país terá tanto mais problemas na infância e na adolescência, quanto menos se desenvolver do ponto de vista social e do ponto de vista económico. É um debate fundamental, é um debate que se tem prolongado e que atinge diversos aspectos. Às vezes discute-se esta questão como classe de idade, outras vezes discute-se esta questão através dos sistemas de ensino, dos sistemas de saúde, da existência ou não destes sistemas. E assumidos estes pontos de partida e assumido também que o debate é alargado e que é difícil ser-se tão abrangente, nós consideramos ouvir no programa de hoje os mais diretamente envolvidos, aqueles a que normalmente se chamariam os beneficiários dos 11 compromissos. Não gostamos muito da expressão, confessamos. Vamos ter então hoje connosco 13 jovens, já aqui referimos, os 2 mais novos têm 11 anos e os mais velhos têm 16. Estamos a falar já então de pré-adolescentes e adolescentes e vamos tentar, porque o tempo depois nos parece sempre pouco, que eles sejam estes diretamente envolvidos a falar então sobre esses 11 compromissos. Nem que nos sirva esse exercício apenas para os darmos um pouco a conhecer, esperando que com essa divulgação possamos depois contribuir para outros caminhos de pensar e de refletir estes nossos debates ao sábado. E às 10h30, como é habitual, logo depois de ouvirmos este Pio-Pio, os telefonemas, os nossos números disponíveis para os ouvintes da Rádio Nacional de Angola, o 927-780-879 e o 941-580457. 2 números de telefone à sua disposição, já daqui a pouco, logo depois de ouvirmos Paulo Flores. Porque choras pior, pior. Se o mais velho está contente, diz que Luanda está boa, está melhor do que Lisboa, diz que é mesmo independente. Mas porque choras pior, pior. Se as promessas reinam no ar em Luanda, já passou a de panda, se o povo é que manda, e porque choras pior, pior. Porque choras pior, pior. Se a malta está unida, se a guerra foi banida, se a luta está escondida, e porque choras pior, pior. Porque choras pior, pior. Se vives em liberdade, se és amigo da verdade, se só tens felicidade, porque choras pior, pior.
capacidade de lutar pela verdade. Chora mesmo pior, pior. Pior, 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 pior. Choras pior, pior. São 10h30, Isaac Francisco em Malange, bom dia. Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Faça favor de dizer, Isaac, seja bem-vindo ao nosso programa. Vamos falar sobre os 11 compromissos da criança. Sabe quais são? Bem, conheço alguns, não é? Direito à educação, direito à habitação e direito à proteção. E o que é que o traz ao nosso sábado às 10h10? Bem, de acordo com esses compromissos, ou seja, do direito da criança, tenho vindo a notar que os mesmos direitos têm sido atropelados. Neste caso, temos poucas escolas, já refiro-me em direito à educação. Sabe-se que o ensino primário é gratuito, não é? E pois então que Malange ainda encontra essas dificuldades no que tange à educação. Temos poucas escolas públicas e há necessidade mesmo de ter mais escola. No entanto, quanto à proteção, tenho vindo a notar que muitas crianças estão desprotegidas com relação aos seus progenitores. Neste sentido, penso encarecidamente aos pais e aos outros órgãos que congregam a criança, que devem prestar maior atenção a elas, porque uma vez nós também fomos criança e fomos cuidados pelos nossos pais, e porque os pais atuais também e os órgãos que tutelam as crianças não podem o fazer. Eu penso que é um compromisso de todos nós e que devemos, no entanto, proteger as crianças, dar a educação, protegê-la de que maneira para que tenhamos bons cidadãos no futuro. Muito obrigado, esta é a minha contribuição. Obrigado nós, Isaac Francisco. Estava a ligar-nos a partir de Malange, 927-780-879 e 941-580457 para falarmos sobre os 11 compromissos assumidos pelo Estado angolano em defesa da criança, assumidos com as Nações Unidas, assumidos especificamente quando se fala de criança com o Unicef. Eunice Moangala, bom dia, está a falar-nos do Quando Cubango. Diga. Maurício, só para corrigir. Maurício, peço desculpa, Maurício. Faça favor de dizer, seja bem-vindo de qualquer forma. Ok, obrigado. Quero saudar a todas as crianças de Angola pelo Dia Mundial que se comemora hoje, em especial as províncias, as crianças do nosso país. Bem, mas olhando exatamente para aquilo que é o objeto de conversa, que estão a olhar para os 11 compromissos para com a criança, deixa-me dizer que também conheço alguns, pelo menos o direito à nacionalidade, o direito ao lazer, o direito à saúde, o direito à educação, o direito a uma família, entre outros. O que eu quero pôr acento tônico é aquilo que diz respeito ao próprio direito ao lazer. Eu acho que o direito a brincar. Exato, o direito à brincadeira. Eu acho que esse direito é um dos que mais lesão tem sofrido para com as nossas crianças. E, bem, é só andarmos um bocadinho para o país adentro para conferirmos quantos sítios de lazer efetivamente funcionais existem para as crianças. O que tem acontecido, infelizmente, e sobretudo neste aspecto, para não falar de outros que também têm sido extremamente debilitados, o próprio direito à nacionalidade, o direito a um bom nome. Nós vemos que muitas vezes, infelizmente, o próprio nosso Estado é que furta-se em cumprir com este papel que é praticamente de iniciativa do Estado. Mas indo para o lazer, que é o ponto alto, é só entrarmos um bocadinho para o país adentro e vamos notar que existem pouquíssimos sítios para lazer das nossas crianças. E os que existem são aqueles que existem porque foram construídos, inaugurados e depois nunca tiveram a manutenção que se exige. Em tão pouco tempo aquilo fica vandalizado e estragado. Este direito, pouquíssimas as crianças têm acesso, se não mesmo apenas só as crianças que vivem no casco urbano. Já as crianças que vivem nas zonas rurais estão como que esquecidas no que o direito ao lazer diz respeito. O direito à família.
Infelizmente, seria como que o direito absoluto para com todos, mas ainda vemos a própria família, às vezes, a abdicar-se desse direito. Vemos pais que fogem às suas responsabilidades. Vemos mães que cometem atrocidades para com os próprios filhos, os próprios parentes próximos. Então, o que nós temos que fazer é refletir a fundo, nós, a sociedade, as famílias, o Estado, os parceiros sociais, fazer uma análise profunda para que cada um a seu nível entenda de facto qual é o seu principal papel na implementação destes 11 compromissos e ver o que de facto tem estado a falhar para que se encontrem soluções conjuntas para a consecução dos objetivos pelos quais foram criados estes 11 compromissos. Outro sim, para não ser o único a falar, quero saudar em especial todas as crianças e desejar assim muitas felicidades neste dia e que se estenda para todos os outros dias também. Muito obrigado pela oportunidade que a rádio me concedeu. Muito obrigado, Maurício. Concordamos consigo e achamos muito interessante a sua perspectiva em relação ao papel de cada um de nós na questão das crianças. Achamos também interessante esta questão dos espaços de lazer, porque é um dos temas, quer dizer, conforme o sítio em que vivemos, a questão vai-se colocando de outra forma. Na capital do país, as crianças referem muito a falta de sítios de lazer, a forma como a cidade se foi enchendo de mais prédios e de mais parques de estacionamento e lhes foi tirando espaço, às vezes, até para um jogo de futebol. Achámos interessante agora, quando referiu a questão dos espaços de lazer, esta comparação ao haver reivindicações diferentes quando vivemos em sítios diferentes. Bom, mas está na hora dos nossos telefonemas. Janguela, bom dia, está a ligar-nos do Andulo, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia ali nos estúdios e também para os convidados, que são as crianças que se encontram lá mesmo nos estúdios. Muito bom dia. Bom dia, obrigada. É verdade, sobre o tema, eu tenho a dizer que sobre os outros compromissos, então, devem ser mesmo assegurados, porque uma vez que se aprovou mesmo na Assembleia, então não vai se cumprir. O que temos visto é que existem alguns pais, portanto, ele foge à paternidade. Então, isso são coisas mesmo que não são boas. Existem também as mães que abandonam os filhos. E portanto, alguns se metem na vida de nhanha, ou alcoolismo. E se esquece se é que em casa deixou criança ou não. As crianças passam mal, às vezes não tem nenhuma criança adulta que pode fazer a refeição. E isso não está nada bom mesmo. Portanto, tem que se rever mais um pouco mesmo nessa situação. Sobre também os estudos, então no nosso governo então poderia saber se que ampliasse mais essa situação das escolas mesmo, saber se que as crianças podem ter acesso aos estudos. Essa aqui era a minha contribuição. Estamos juntos para vocês, bom trabalho. Muito obrigado, Florindo Janguela. A questão dos 11 compromissos, e cometi aqui hoje um erro profissional muito grave, peço desculpa, é que ainda não referi quais são os 11 compromissos. São os compromissos que se definem como prioritários e que os Estados, grande parte dos Estados, assumem. O Estado angolano assumiu prestar atenção a estes compromissos especificamente direcionados para a criança. O primeiro tem a ver com a esperança de vida ao nascer, portanto o Estado angolano compromete-se a assegurar um trabalho que garanta um aumento da esperança de vida da criança, a segurança alimentar e nutricional, o registro de nascimento, a educação da primeira infância, a educação primária e a formação profissional, a justiça juvenil, a prevenção e redução do impacto do HIV/SIDA nas famílias e nas crianças, a prevenção e combate à violência contra a criança, a proteção social e competências familiares, a criança e a comunicação social, cultura e desporto, a criança no plano nacional e no orçamento geral do Estado. Estes os compromissos assumidos pelo Estado angolano com as Nações Unidas e com outros Estados-membros em relação às crianças. São 10h40, nós temos 2 números de telefone à sua disposição, o 927-780-879 e o 941-5804
557. Esta é a Rádio Nacional de Angola. O programa chama-se Sábado às 10h10, mas já são 10h40. Às 11 horas vamos ter aqui então as 13 crianças, entre crianças, adolescentes, pré-adolescentes, entre os 11 e os 16 anos, para falarmos sobre estes 11 compromissos do milénio que vão estar. Nós queremos perceber um pouco o que é que as crianças, os jovens, entendem de cada um destes compromissos e qual é a opinião que têm. Daqui a pouco então, até já. Sábado às 10h10, fazemos contas aos objetivos do milénio. Às crianças, tudo o que elas merecem e precisam. Sábado às 10h10, um grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. A informação e a atualidade sempre na Rádio Nacional de Angola. A informação de que o Presidente da República, João Lourenço, visita a partir de amanhã o Reino da Bélgica. A informação que vamos procurar desenvolver mais daqui a pouco, mas que para já é assim muito breve a notícia que temos para dar. E ao telefone temos mais um ouvinte. Bom dia, vamos perguntar-lhe desta vez o seu nome e de onde é que nos liga. Olá, bom dia. Bom dia. Fala, Luciano, a partir da Uila. Está muito frio aí, Luciano? Até que não. De que município é que nos liga? Município de Caconda. Da Caconda. Então diga, Luciano, por favor. O Luciano acho que ainda não tinha pensado o que é que nos queria dizer. Luciano? Não, acho que apanhou assim o número de telefone e foi tipo, vou ligar para a Rádio Nacional. E depois esqueceu-se. Nós estamos a abordar a questão da forma como são assumidos. Chihuale, bom dia. Eu ia falar outra vez dos 11 compromissos, mas tenho o Florencio Chihuale a ligar-nos de Viana, aqui de Luanda. Ok. Terêncio, bom dia. Terêncio Chihuale, ok. Bom dia, equipa em serviço e pela temática em abordagem. Relativamente aos 11 compromissos, eu acho que já não estamos mais na componente ética, mas os mesmos compromissos deviam se formar em prática. A título de exemplo, o primeiro compromisso, esperança de vida, eu acredito que se nós chegarmos a ir aos centros infantis, nós damos conta que o nível ou a taxa de mortalidade infantil é acima da média. Acredito assim, o Estado coarta já a possibilidade de esperança de vida da criança. Depois tem um aspecto de registro. É verdade que só é angolano aquele que efetua o registro, sendo cédula ou bilhete. Mas vemos que existem muitas famílias, eu falo aqui em Viana, e eu conheço muitas famílias que nem sequer têm cédula. Não são chamadas de angolanas, porque não têm essa oportunidade de terem a sua nacionalidade angolana. E eu acredito as instituições assim, que realmente têm a responsabilidade de incentivar a forma pela qual as coisas devem acontecer. Eu acredito que devemos inverter o quadro. Temos o Instituto Nacional da Criança, o INAC, faz a sua parte, mas acredito ainda faz muito pouco. E deve-se pedir mais responsabilidade às famílias também. Porque sempre se diz, se a pessoa não tem condições para colocar alguém na face da terra, então não deve colocar. Porque nós vemos aquilo sequência de filhos em casa, em determinadas famílias, e os mesmos não têm identificação. O que será a Angola o amanhã? É verdade que pode se constituir um grupo dos futuros delinquentes da sociedade, mas nós não queremos esta sociedade com problemas. Então é o tempo de revermos. E queria dar um destaque também à componente de comunicação
É verdade que na questão de comunicação é tempo dos órgãos de difusão massiva darem prioridade em conteúdos infantis para que possam interiorizar o que será o amanhã. Eu dou um exemplo muito objetivo. É verdade, as crianças hoje por hoje adaptam-se mais nas questões fúteis que os mais velhos podem demonstrar em televisão. Enfim, imaginemos, há certas músicas kuduro, um mais velho interpretar a letra e a dança e incentiva no desvio do padrão social. E eu acho o momento de revermos enquanto temos vida, porque quem tem vida deve corrigir enquanto há tempo, porque o amanhã não nos pertence. Meu muito obrigado e boa continuação do programa. Obrigado nós, Tchioada. Achamos muito interessante a sua abordagem sobre a questão dos registros. Achamos também que olhar para esta questão dos compromissos parece que estamos sempre em processo, ou seja, é o que está a acontecer, o que vai acontecendo. É claro que se nos comparamos a países mais estáveis, com uma história mais longa, de maior estabilidade, mais organizados, a questão do registro deve ser uma questão que já nem sequer se coloca, a não ser que os pais não queiram registrar uma criança. Em países como o nosso é ainda um esforço. Ouvíamos ontem, creio que num dos telejornais, se não estou em erro, que o facto de haver registros feitos na maternidade nem sempre está a resultar, processos de ordem cultural, o facto das mães quererem estar com os pais das crianças e com a família para fazer esse registro, esse gesto do Estado de ir às maternidades para registrar a criança. Ouvi ontem, repetimos, num espaço informativo muito específico, não podemos generalizar, que está a tornar-se um problema. Ouvimos ontem também, e agora pela positiva, que o Estado angolano lançou, pelo menos para Luanda, a possibilidade de se tratarem os bilhetes de identidade nas escolas. Portanto, dois momentos, um menos bom e um melhor, de processos de assumir estes compromissos e da forma de os conduzir. 10h47. Temos Samuel, bom dia. Não prestei atenção ao seu primeiro nome, sei. Paciência. Está a ligar-nos de Luanda, não é? Sim, estou ligado de Luanda. Faz favor de dizer, paciência. Bem, eu estou ligado ao turismo e eu participei no Fórum Mundial da Juventude, onde se falou a importância do turismo para o lazer, né, das crianças e jovens em geral, adolescentes. Então, o que se vê aqui? O turismo, nós, através do turismo, podemos fazer excursões com as crianças. É um tipo de lazer para evitar o estresse, a monotonia também. Mas não acontece, as nossas iniciativas às vezes não são apoiadas. Também vou falar aqui dos jardins zoológicos. Os jardins zoológicos também é uma forma das crianças fazerem um lazer. Aqui em Luanda não temos nenhum jardim zoológico. Dizem que havia na ilha, os animais desapareceram há até agora. muitos anos atrás. Normalmente. Então, o jardim zoológico em outros países também é um divertimento, é lazer para crianças. Aqui as crianças nunca viram elefante, só vejam no livro. Nunca viram o leão, só também no livro. Ou a própria palanca negra que se fala. Ninguém lhe vê. Também só existe em Malange. Mas não se vê. Vão lá em Cangandalo, ok? Ninguém vê o palanca negra. Porque podia ser, por que não se prende uns dois palanca negra e põe a sair no jardim zoológico? As crianças vão vendo, vão conhecer para aquilo é para ver na prática, não é nem no livro, nem na televisão. Então, eu insisto aqui, falta excursões para crianças. A partir da escola tem que começar já a incutir a importância do turismo, porque eu estou ligado à Associação de Guia e Intérprete Turístico de Angola. O turismo é lazer, o turismo cria empregos, direitos e indiretos, o turismo evita a fome e a pobreza. Então as crianças mesmo no currículo da escola têm que ter já na mente o que é o turismo. Ninguém faz excursões, as agências não fazem excursões, que não é rentável, mas até os catamarãs também, já discutimos a vinda dos catamarãs e com Sua Excelência o Ministro. E os catamarãs estão aí, mas os catamarãs levam trabalhadores. Muitas crianças, até os pais deviam levar as crianças. Passeando de barco é bonito, não é luxo. As crianças passeando de barco é lazer, tem tipo de lazer que não...
Sim, faz favor. Depende de quanto é que custa o passeio de barco e quanto é que ganha o pai. 250 kwanzas, o passeio de barco. Estou a falar de catamarã, que estão aqui no porto, estacionados, estagnados aí durante sábado, domingo, dias feriados, até nos dias feriados. Eles, no início, quando os catamarãs vieram, estavam a fazer excursões, daqui para Capoçoca, até ao Mussul. 250 kwanzas, os pais não têm. O andar de barco é um prestígio até para o nosso país, porque muitos países estão enclavados, não tem mar, nem tem esse barco que nós temos, mas os barcos foram comprados. Porque eu lembro-me que tivemos um debate com a Sua Excelência o Ministro. Não é nada, há muito tempo antes. Mas já estamos a fugir do assunto, não? Não estamos a fugir, eu estou a falar de lazer, não fugir de falar sobre do lazer das crianças. Sim, mas as crianças merecem um lazer. O lazer é fazer excursão, ter de barco, ter de autocarro, ocupar o tempo das crianças. E levar as crianças a conhecer, não é? Conhecer sítios. Normalmente, os museus, os sítios históricos, isso é lazer, o que não acontece. Não está fugindo do tema, eu estou falando de uma coisa real, que até nas Nações Unidas, na conferência, fomos falar disso, em Dakar, no Senegal. O turismo, a importância do turismo, as excursões, é lazer para as crianças. Então é só isso que eu queria falar. Jardim zoológico, turismo, é muito importante para o lazer das crianças, porque as crianças não têm ocupação. Então é complicado. Ok, muito obrigado. Obrigado nós, Paciência Samuel. A questão de... Depois tem muito a ver também com a vontade dos pais, o tempo dos pais, a disponibilidade financeira dos pais, o sítio onde os pais morem. Nós sabemos, por exemplo, que, e o ouvinte Paciência Samuel falava sobretudo de Luanda, que em Luanda já vai havendo alguns pais que têm essa preocupação. Por exemplo, escalar o Morro do Moco é uma atividade turística que nós sabemos que já vai acontecendo. Claro que não em massa, claro que se calhar nem sequer organizada ainda com empresas de turismo, mas que é uma atividade turística que já vai acontecendo. E concordamos absolutamente consigo, o turismo pode ser um elemento... Aliás, todos os caminhos podem ir dar ao conhecimento se quisermos e se quisermos levar a criança a passear-se connosco nesses caminhos do conhecimento. Os nossos telefones vão continuar à sua disposição ainda mais uns 3 minutos, depois queremos passear-nos um pouco pela música e a partir das 11 o espaço então para esses 13 convidados entre os 11 e os 16 anos que vêm conversar connosco sobre os 11 compromissos para a criança. Sábado às 10h10, fazemos contas aos objetivos do milénio. Às crianças, tudo o que elas merecem e precisam. Sábado às 10h10, um grande debate numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Há uma coisa que já nos pode dar uma primeira constatação. Os temas sociais são sempre menos participados neste sábado às 10h10. No dia do programa sobre a equidade, a igualdade e os direitos das mulheres, quase que nem tivemos telefonemas. Mulheres, então, não telefonou nenhuma. E hoje, sobre a criança, depois de já termos tido aqui dias com 29 telefonemas, um corrupio de pessoas a telefonar, também nos parece que é menos intensa a participação, ainda que muito interessantes as participações todas. David Fernandes, bom dia. Está a falar-nos do BIE, como está? Dia está todo ótimo, apesar de que as mudanças climáticas já sopram, mas é tal da natureza. Então diga. Dizer que o Dia Internacional da Criança, e falando praticamente da área de lazer, isso é um tema pertinente, mas acontece que ainda temos que aprofundar mais para que as crianças se atraem, de uma vez que estamos a apertar muito na teoria e temos que olhar no lado da prática para que as crianças sejam incutidas. Praticamente falando na nossa província, eu até gostaria, de tempo a tempo, temos visto aí a montagem de carrossel, as crianças se atraem, mas temos outras áreas naturais, que essas áreas precisam de se atrair, e não só ao lado do Estado, mas os empresários também deveriam ajudar-nos para que tenhamos esses locais turísticos, de uma vez que as crianças sejam atraídas. Também falando daquilo que é as violências na parte das crianças, existem alguns pais que às vezes violam as crianças, para dizer que não podemos mesmo, porque criança, quando é melhor formatada, tem de ser de pequeno, desde a escola,
o registro civil também tem a ver com isto. Muito obrigado, David Fernandes. Nós agradecemos muito a sua participação. Uma criança é uma criança e deve brincar e deve ser potenciada, devem abrir-se sempre as portas a que ela possa aprender, porque todos os caminhos podem ir dar ao conhecimento. Aqui o turismo tem sido referido, já foi referido por 2 dos nossos ouvintes. A questão da violência contra a criança parece-nos ser uma questão muito importante e um dos compromissos tem a ver justamente com isso, com prevenir e combater a violência contra a criança, mesmo porque é sabido, uma criança que apanha vai mais cedo ou mais tarde acabar por bater também, nos colegas, nos amigos e depois nos filhos, e porque as situações de violência entre nós se tornam muitas vezes extremas. A violência contra a criança depois traz-nos também a questão da violência entre os pais, que acaba por afetar psicologicamente as crianças. Um tema que seguramente vamos ter aqui então logo depois de falarmos com o Edson Gomes, que nos está a ligar a partir da Huila. Edson, bom dia. Bom dia, desculpa, é Edson Engombe. Engombe, está assinalado. Faça favor de dizer, Edson. Dentro dos 10 compromissos que a nação angolana tem para com a criança, eu vou mencionar o 6º, que é ser socorrido em primeiro lugar em caso de catástrofes. E são os direitos da criança. O 6º compromisso assumido pelo Estado angolano tem a ver com a justiça juvenil. Estamos a falar de coisas diferentes, ainda que as duas importantes. É só para nos situarmos, para depois, quando começarmos o debate, os 11 compromissos das Nações Unidas que o Estado angolano assumiu e assinou e se comprometeu e que vamos abordar hoje, o 6º tem a ver com a justiça juvenil, com garantir a justiça juvenil. Mas disponha para falar do que... Qualquer assunto vindo à criança... Olha, tenha aqui o Menos Jacinto a pedir-me para baixar um bocadinho o volume do seu rádio, pode ser? Ok. Antes de voltar a falar connosco, estamos com o Edson Engombe, que nos liga da Huila e que nos falava então do 6º direito da criança. São os direitos da criança. Edson, vamos? O Edson está mesmo com o rádio muito alto. Alô, Edson? Alô, sim, ok. Faça favor de dizer. Já posso falar? Acho que caiu a chamada, Mendes, já não ouço. Já não tenho o ouvinte Edson em linha, algum problema ou com a ligação, ou terá mesmo caído a chamada. São 10h58. Daqui a pouco vamos então com os nossos convidados em estúdio falar sobre os 11 compromissos que o Estado angolano assumiu em defesa da criança. Construir um mundo melhor. Quem aprendeu a cantar esta música quando era criança, hoje é bem cota, de certeza absoluta. 10 horas não, são 11 horas. Vamos então a um espaço de debate.
chegamos então à hora de alargar esta magna assembleia. Hoje tenho muitos convidados, como já tinha anunciado, espero que não sejam convidados a mais e que nós consigamos, nestes 45 minutos, falar então sobre esses 11 compromissos que o Estado angolano assume em relação à criança e ao desenvolvimento da criança. Vou apresentar os meus convidados só pelo primeiro nome. Criança, na verdade só tenho um, que é o Daniel, que tem 11 anos. Todos os outros têm entre os 12 e os 16, certo? Portanto, estamos a falar já de pré-adolescência e adolescência. Está certo? Sim. Não me enganei? Estão bem enquadrados? Vou dizer os nomes e depois começamos então a conversar um bocado conforme... Agradeço muito terem vindo cá e terem vindo hoje e terem podido vir cá outra vez. Tenho comigo a Abigail, a Maria, o João, que é mais conhecido em casa por Chuchu, disse bem, o Paulo, o Edson, o Daniel, que eu já disse que é o mais novo, o Josias, a Ridaura, que quer ser jornalista, não é, Ridaura? Sim. O Delmonte, que quer ser neurocirurgião, o Cesário, que eu ainda não sei o que é que quer ser, mas acho que vamos saber, a Jacira, a Madalena, o Tediane, que quer ser Procurador-Geral da República, estudando Direito, o Emanuel, a Flora e a Guilhermina. Bom dia a todos, obrigado por estarem aqui connosco e por se disporem a pensar um bocado sobre estes assuntos e a partilharem connosco as vossas ideias. Os adultos dizem que vocês devem ter mais direito a discutir os assuntos que vos dizem respeito. Concordam? Sim. Por quê? Porque nós somos criança e além disso nós somos o futuro do amanhã. E vocês não costumam ser ouvidos? Muitas vezes não. Quem é que falou que eu nem vi? Quem é que não vos ouve? Quem é que vocês gostavam que vos ouvisse? Eu gostava que os mais velhos mais ouvissem mais as crianças, porque muitas vezes nós gostamos de coisas, eles só dizem, faz assim, mas tem coisas que nós não gostamos, mas eles só gostam que nós façamos. Por exemplo, Daniel, que coisas é que tu não gostas? Eu não gosto que, gostem muito de me tratar como um príncipe. Às vezes não posso brincar. Tratar como como se fosse da realeza. Às vezes, como peço para jogar futebol, dizem não, é porque é mau, vai se sujar, coisas assim. Mas não é normal os adultos controlarem as crianças? Não, desculpa, por vezes é um bom porquê, porque a criança não é só presa dentro de casa, mas também ela com as brincadeiras pode aprender. Ok, então, em que é que ficamos? Controlar, não controlar? As duas coisas. Sim, Guilhermina, podes dizer. Podemos ficar com as duas coisas, porque os pais vão nos controlar. Os pais vão nos controlar, agora se não controlar, isso fica uma confusão. Eu prefiro as duas coisas. Opiniões? Sim. Vocês estão tímidos. Lá, Tediane. Eu diria que criança é vista como prioridade absoluta, então, modéstia à parte, temos que ser controlados, mas também temos o direito de brincar com as outras crianças e, enfim. Pois, mas a questão era o serem ouvidos ou não serem ouvidos. O Daniel diz que sente que não são ouvidos. Abigail. Acho que deveriam controlar moderadamente. Não controlar demais para a criança não ficar sempre reprimida em casa e também não deixar tão liberada para que ela não depois tenha libertinagem. Maria, estás com um ar tão sério tu hoje? Bom, concordo com aquilo que a nossa colega acabou de dizer, porque muitas das vezes quando os pais não têm controle dos seus filhos, eles acabam por fazer coisas que não são boas, acabam metendo-se em problemas. Então, equilíbrio e bom senso são palavras que fazem sentido para vocês? Nessa coisa do direito a dizer, o que fazer. A Maria não está lá muito convencida. Sim. Maria, diz-me lá. Com equilíbrio e bom senso acabamos por ficar todos razoavelmente bem. Os pais, os educadores no geral, cumprem a sua parte, as crianças fazem o seu percurso até se tornarem adultos. Se houver equilíbrio e bom senso de todas as partes, a sociedade acaba por se organizar e sai todo mundo satisfeito, ou não? Sim. Também acho que sim. Sim. É um acordo? Sim. Podemos começar a falar sobre os compromissos? Sim. Pronto. Quem é que já ouviu falar destes compromissos? Quase todos. Sim. Então, quem é que me faz um resumo dos compromissos? Do que é que são estes compromissos? Do que é que representam? Visa proteger os interesses de todas as crianças no que toca à segurança, bem-estar e a garantia para o desenvolvimento integral de uma criança.
E vocês conhecem estes compromissos? Tu até parece que tinhas estudado isto tudo direitinho, trabalho para casa. Vocês conhecem os compromissos? Sim. Os 11 compromissos? Sim. Então quais são? Vamos lá. Vão dizendo. Temos que estar à vontade para conversar, não é? Registro de nascimento. Sim. Uma criança, quando nasce, deve ter um nome e deve ter uma nacionalidade, na qual inclui o registro de nascimento. Certo. Se a esperança de vida ao nascer. Mais. Educação à primeira infância. Mais. A segurança alimentar e nutricional. Mais. Justiça juvenil. Tu sabes o que é justiça juvenil? Mas estudaram muito bem, sim senhora. Mais? Vestuário e alimentação. Educação e educação primária. Educação primária. A esperança de vida. Mais? Competência familiar. Ok, mais? A criança no Plano Nacional e no Orçamento Geral do Estado. Gostaste deste compromisso? Gostei. Mais? Educação primária. Pronto, acho que já começamos a repetir. No geral, a educação, a saúde e a alimentação parecem-nos ser os compromissos a que vocês prestaram mais atenção. Sim, sim. Porque? É só impressão minha ou é verdade? É verdade. Porque? Eu acho que é porque toma uma certa atenção por eles serem um bocado fundamentais e mais preciosos do que em relação aos outros. Não que os outros sejam piores que esses, não. É que esses têm uma relevância maior por causa dos cuidados que devemos ter com as crianças. Nós tivemos já aqui um primeiro encontro ontem, de quase 1 hora, 1h30, e por isso também é que estamos mais familiarizados com o tema, estivemos a conversar longamente e a ideia com que ficamos para este tempo de antena de hoje seria o de irmos referindo os compromissos e falarmos um pouco sobre cada um deles. Portanto, eu refiro os compromissos e depois espero que vocês, que venha de vocês o debate, a conversa sobre aquilo que consideram o compromisso, 1, e 2, se acham que está a ser cumprido e como esse compromisso que é assumido também um pouco pelo mundo inteiro, portanto pelas Nações Unidas e sobretudo no que diz respeito à criança pelo UNICEF. Então vamos lá, compromisso número 1, esperança de vida ao nascer. O que é e como é que nós estamos no nosso país e como é que vocês acham que o mundo está no que diz respeito a este cumprimento de assegurar à criança esperança de vida ao nascer. O que é a esperança de vida ao nascer? Ninguém sabe. Não? Podem ligar o microfone. Então, é para que a criança tenha uma esperança no futuro, se inspire em que vai ser nos dias que vão vir. Eu acho que é o privilégio que todas as crianças têm de ter a vida. Esperança de vida ao nascer? Sim, Delmonte. Diminuição. Diz. Sim. Diminuição da taxa de mortalidade infantil. Ok. Eu acho que tem a ver com o número de pessoas que nascem nesse mesmo ano, a contagem dos anos em que ela vai viver, mantendo as propriedades do meio em que ela se insere. Tiveste a estudar os números, não é? Estás tímido hoje. A esperança de vida é, no fundo, o tempo que uma pessoa vive, em média, num país, não é? Há países onde se vive até aos 80, 70 anos, há países onde se vive menos. E aquilo que os Estados assumem como compromisso é de garantir uma sociedade em que as pessoas possam viver cada vez mais. Como é que vocês acham que está cada vez mais tempo, que cheguem a ter cada vez mais anos? Como é que vocês acham que está o assegurar deste compromisso no nosso país? A esperança de vida ao nascer, portanto, as condições em que uma pessoa nasce e vem ao mundo para ter a certeza que vai viver mais anos. Bom, aqui no nosso país é muito normal alguém de 75 anos, ou seja, 1 ano, 2, 3, morrer. Mas nos outros países isto não é normal, é caso de investigação. Por exemplo, em Cuba, eu conheço alguém que vive lá 8 anos ou 9, e ele disse que em 2016 ou 2015, não, 2016 ou 2017, o número da taxa de mortalidade foi muito baixo, 4 pessoas. E ainda o governo disse que vai se investigar, porque para eles as pessoas só podem morrer com normal, né? Com 75 anos para cima. A esperança de vida em Cuba são 75 anos, é isso? Sim, acho que é 75. E tu achas que um país onde se vive mais tempo
tem mais condições organizadas para as crianças ou menos? Tem sim mais organização. Por quê? Porque lá, além da medicina estar avançada, as condições de lá também são melhores, porque aqui em Angola os direitos das crianças, por exemplo, alguns não são cumpridos e há muita gente a morrer. E se o governo tivesse mais atento com isso, poderia ajudar bastante. Não que eles não estão a ajudar, estão se a ajudar porque por exemplo, há crianças hoje que estão muito tempo no hospital e o governo está a ajudar para que elas melhorem. O que é que vocês acham que se podia fazer para aumentar a esperança de vida? Tenho que passar a palavra a outras pessoas, senão o TDN não se cala. Podes dizer, Ridaura. Não, ele pode falar. Para aumentar a esperança de vida, o que é que se podia fazer para fecharmos este primeiro compromisso? Eu fico com a ideia que são conceitos mais para adultos, mas que vocês percebem bastante bem de que é que se trata. Portanto, garantir condições para a criança nascer numa sociedade estável, para sabermos que ela vai viver mais anos. Essa noção de que há países onde se vive melhor que os outros, vocês têm perfeitamente. De que nós temos ainda um caminho grande para fazer, parece-me que a Maria também deixou isso claro, né? Sim, há coisas feitas porque temos hospitais, mas ainda se morre muito quando se é criança. E o que é que se pode fazer? Vamos fechar este compromisso. Eu vou falar da taxa de mortalidade infantil. Ultimamente... Mas agora é já para dizer o que é que podemos fazer para diminuir. Não é? No meu caso, devemos erradicar a pobreza extrema e a fome. E quanto tempo é que achas que levamos a fazer isso, Josias? Acho que é um tempo indeterminado, porque há sítios, nas áreas rurais, há sítios onde as pessoas comem mal. Mas quando tu dizes devemos erradicar a pobreza e a fome, estás a falar de que ações concretas? Não é? Porque às vezes nós ficamos assim com estas palavras que ouvimos na rádio ou que ouvimos os adultos dizer. Vamos tentar aqui dizer coisas concretas. O que é que podemos fazer para erradicar a pobreza e a fome? Devemos, assim, o governo, se no próximo plano ou no próximo orçamento, pelo menos construir mais centros comunitários, pelo menos para aqueles que não têm muitas condições, aqueles que os pais não trabalham. Também devem fazer mais supermercados, mais lojas de alimentos, que sejam alimentos bons para a saúde. Então, e que comida é que vai para os supermercados? Vai sair de onde? João? Eu acho que devíamos melhorar na saúde e bem-estar. A saúde, eu quero dizer, os hospitais públicos. Como nós vemos, ainda há muitos hospitais públicos desorganizados. Numa cama são internadas mais de 2 pessoas. E no bem-estar, eu quero dizer, sem bem-estar, quero dizer a proteção da criança desde o seu primeiro instante de vida. Pronto, isso vai dar mais esperança de vida. Sim. Compromisso número 2, podemos passar para o compromisso 2. O compromisso número 2 é segurança alimentar e nutricional. O que é isto? Segurança alimentar e nutricional. Ter mais cuidado com a alimentação da criança. Alguém tem mais alguma ideia? Podem ligar o microfone e dizer. Não precisam... Devemos ser também cautelosos àquilo que vamos dar aos nossos filhos. Tu já estás a pensar no que é que vais dar aos... Se tu tivesses filhos, tu que idade tens, Josias? 15. 15 anos. O que é que davas assim? Tens irmãos mais novos? Tenho sim. O que é que tu consideras que é uma alimentação que te dá segurança alimentar? Pelo menos os produtos do campo. Porque, pelo que nós conhecemos, Angola é um país dos poucos países que existe que exporta muita comida. E essas comidas... Exporta ou importa? Importa muitos produtos de fora. E esses produtos vêm com químicos, como quais os conservantes e outras coisas mais. Mais? Sim, Tediane. Eu também quero reforçar num ponto... Já te passo a palavra, está bem, Paulo? Primeiro também devemos ter muito cuidado com a alimentação que as crianças têm. E eu acho também que, comparando as crianças das zonas rurais e urbanas, elas tendem a ser mais saudáveis em relação às crianças que estão nas zonas urbanas, porque eles aí têm um contato direto com a alimentação que garante uma boa nutrição à criança. E já nas zonas urbanas são consumidos mais produtos orgânicos, como
refrigerantes. Não são orgânicos, justamente os do campo é que seriam mais orgânicos, é isso que quer dizer? Sim, inorgânico, é isso que eu quero dizer. E também o tipo de alimentação que nós temos diariamente, porque tem alimentação que em que nós comemos para saciar a fome, e a alimentação apropriada em que nós devemos comer para manter uma boa nutrição. Ok, são coisas diferentes. Sim, Ou seja, é preciso termos o que comer, e depois, quando temos o que comer, comer bem, comer com equilíbrio, certo? Sim. Abigail, estás com um ar muito preocupado com este ponto, não? Parece-te correto que se come melhor no campo do que na cidade, Abigail? O Tediane disse que no campo se come melhor do que na cidade. Sim, no campo come-se melhor do que na cidade, porque acho que os produtos de lá são cultivados pelas pessoas e pelas próprias pessoas que vão comer, né? E lá não tem tantos produtos químicos como aqui. Os nossos alimentos sofrem muitas alterações químicas, mesmo as pessoas consideram que o pão integral é saudável, mas eu li há dias que não, os cereais passam por químicos antes de chegar no pão e etc. Então, acho que no campo comem melhor. Claro que é preciso sublinhar que os meus convidados de hoje, até para que o programa pudesse funcionar, são todos de Luanda, ou pelo menos vivem todos em Luanda, certo? Esqueci-me deste pormenor, a vossa vivência é toda a vivência de cidade já, não é? Pronto, que isto também é importante depois para a análise e para a abordagem que as pessoas que nos estiverem a ouvir em casa vão fazer, com certeza. Para fecharmos este segundo compromisso, no que diz respeito ao nosso país, como é que vocês acham que estamos de segurança alimentar e nutricional? Eu, na minha humilde opinião, acho que o país está a importar cada vez coisas com mais produtos químicos e isso não ajuda, simplesmente prejudica. Então o que é que fazemos? Investir na nossa própria agricultura, erradicar os produtos químicos que alteram os alimentos, porque a maior parte da população apenas consome esses alimentos, porque os alimentos bons agora estão caros e os bons estão mais baratos, por isso fica mais fácil obter os baratos e maus do que os caros e bons. Podemos fechar? Sim, João. Eu acho que o Estado devia investir mais nos produtos cultivados em Angola, porque a Angola é um país que vive muito de produtos importados. Então, se o Estado investisse mais nos nossos produtos, acho que os preços também dos produtos seriam mais acessíveis. Eu é que devia ser vossa aluna. Vocês passaram a noite toda a conversar com os vossos pais sobre isto, não é? Vieram para aqui todos preparadíssimos para me dar um baile na conversa hoje. Sim, no caso sim. Hã? No caso sim. Foi? Sim, foi. Josias, podes dizer, como é que foi? Ontem vocês estiveram aqui, ontem estiveram todos aqui comigo e tivemos a conversar já um pouco sobre isto. E depois foram para casa falar sobre o assunto? Sim, fomos. E alguns investigaram mais. Para casa? Sim. E alguns investigaram. Sim. Investigaste? Sim. Dos compromissos todos, já vamos passar ao terceiro. Acho que ficamos com a diversificação da economia e o investimento na agricultura. É a vossa proposta para melhorar a alimentação e a nutrição. Antes de passarmos ao próximo, dos compromissos todos que falámos, continuamos com aqueles três. Vocês continuam a achar que os principais é a educação, saúde e alimentação? Sim. Esses são o eixo, digamos assim. Sim. É o segurança? Também. Segurança juvenil também. Bom, vamos passar ao terceiro compromisso então. Registro de nascimento. Vocês falaram logo no princípio da questão do direito a um nome e a uma nacionalidade. Ontem a Abigail tinha uma história de vida interessante para contar. Queres contar de novo, Abigail? Tens é que ligar o microfone, está bem? Que eu lembro-me que tu ontem levantaste uma questão que me pareceu interessante. Eu dizia que muitas crianças não têm um nome ou registro de nascimento por negligência dos pais. Por exemplo, a minha prima, ela agora está com 3 filhos e um na barriga, né? Mas ela não quer ir, tem até um posto de identificação perto de casa, mas ela não quer registrar as crianças por negligência. Diz que não tem tempo, não quer ficar na fila e etc. E as crianças acabam por ficar assim, sem registro de nascimento. E alguém ontem falava também sobre este assunto no outro extremo oposto, que é de as pessoas quererem registrar e não poderem. Quem foi que falou sobre isso? Delmonte? Foi o Josias, sim. No caso que eu levantei, contei a história de um primo meu, que o seu pai, desde a data que ele nasceu, ele queria tanto ser registrado, pelo menos ser reconhecido pelo Estado, mas não pode porque o pai não dá importância. Mas isso é um caso de fuga à paternidade, certo? Sim, é fuga à paternidade. É um tema que vos seja familiar? Sim, a expressão fuga à paternidade é um tema que vocês conhecem? Sim, eu conheço. Diane?
Del Monte, Abigail. Querem falar também sobre ele? Ou o registro de nascimento em si é mais central? O que é que Podemos vocês... também falar, Acho que porque podemos acaba por se falar. assemelhar Depende de também. si. Abigail ou Maria, quem é que quer falar sobre a questão da fuga à paternidade, a propósito do registro de nascimento? Queres falar um pouco sobre isso? Queres pensar um pouco sobre isso? Sim. O Josias deu o exemplo, é um exemplo também, ou seja, a Abigail tem o exemplo de uma prima que não, por negligência, pelo menos é a ideia que a Abigail tem, não vai registrar os filhos. O Josias falou de um primo, não é? Que foi o pai que não o registou. Portanto, aquilo foi um caso de fuga à paternidade. Uma criança que não teve registro porque o pai não o quis registar. E a mãe não o registou? Josias. Só que a mãe vive distante dele. Ah, a mãe vivia distante dele, ele Sim. vivia com o pai e o pai Sim, não sim. o registou. Tediano? Sim, no que concerne a fuga à paternidade, um dos casos que tem influenciado na escassez de registro de nascimento por parte das outras crianças a nível nacional tem sido também isso, a fuga à paternidade. Porque são muitas crianças fora do plano de registro a nível nacional e isso acaba também por dificultar no orçamento ou no projeto do Estado em ter a estatística de quantas crianças são registradas por ano ou quantas crianças em Angola estão registradas. O número que se tem na estatística acaba por não ser a nossa realidade, porque uns por negligência, uns por fuga à paternidade, outros por falta de oportunidade também. Certo. O Tediano, talvez fosse importante dizer-nos que idade tens, porque as pessoas às tantas vão dizer o sábado às 10h10 da Rádio Nacional disse-nos que ia trazer crianças e afinal tem ali uma Assembleia Nacional. Que idade é que tu tens, Tediano? Tenho 16 anos. 16 anos. Quer ser Procurador-Geral da República, foi isto que me disse ontem, e vai estudar Direito para isso, não é? Sim, sim. Queres tratar dos direitos da criança. Sim. Mais opiniões? Sim, Ridaura. Sim, eu vou dar um exemplo. Eu tenho o meu primo que Sim, eu tenho uma minha tia que foi engravidada em alguns meses atrás. Então, o pai não assumiu o filho e hoje o filho já está grande, mesmo assim não tem registro de nascimento. E também, assim acaba por não ter um número adequado para o número de registro de nascimento. Então, eu acho que isso também é por parte dos pais, porque, tipo, normalmente quando... Mas a mãe não podia registar. Vamos ver ali o que é que o nosso procurador acha. A nossa lei prevê que a mãe pode registar ou não? Lei do nosso país prevê que o direito não cabe somente ao pai, mas sim os encarregados de educação, que é os pais. Mas tanto a mãe pode como registrar a mãe ao também pode nascimento. registrar, mas é necessário também a presença... Basta o nome. Sim, do sim, pai. sim, o nome do pai é O isso. nome do pai, não é? Isso essas são algumas das informações que talvez os meios de comunicação social tenham que divulgar mais e para haver Sim. mais informação em relação a isso. Vocês sabem que nas maternidades já se faz registro à nascença, em algumas maternidades do país? Sim. Sim, sim. Já tinham essa informação? Sim. Onde é que ouviram? Eu acompanho o telejornal e... Sim, acompanhei no telejornal onde estava a se passar e coisa. Estavam a me explicar no meu avô. Tu lês o jornal com o teu avô, acompanhas o telejornal com o teu avô. Sim, porque é bom, como ele já é o mais velho, é um adulto que tem toda a capacidade de me explicar. Quando eu não estou a entender algo, ele vem, olha, isso é assim, você tem que entender conforme está assim. Então, é bom procurar aprender com os avós, porque são eles da geração antiga que vão nos transmitir a geração nova. Por quê? Porque eles têm muitos conhecimentos. Então, cada dia das nossas vidas, nós temos que aprender. E é com os mais velhos que nós aprendemos muito. Não só com os mais velhos, mas as crianças também ensinam os mais velhos. Mas isso requer muito conhecimento. Parece que estes compromissos foram escolhidos pela ordem de importância que vocês dão às coisas, porque a seguir, compromisso 4, educação. E começamos por falar da educação na primeira infância. Em relação ao registro, o que é que achamos? O Executivo tem estado a trabalhar bem, não tem? Que conselhos é que vocês dariam? Eu acho que o nosso Executivo tem estado a trabalhar bem, mas também tem que se reforçar a estratégia de marketing, ou como que eu posso dizer, de promoção, sim. E também a falta de colaboração por parte dos encarregados de educação, porque a primeira disciplina, a educação na primeira infância,
nasce no seio da família. Nós somos orientados desde que nascemos pelos nossos pais. Surge também aí a educação das escolas primárias e é aí onde nós vamos criando nossos focos para que Mas nós não seremos... fechamos o registro. Em relação ao Sim. registro, estamos bem ou estamos mal? Ou estamos mais ou menos? Sim, é uma coisa também que eu gostaria de reforçar. Mais ou menos, é um equilíbrio assim. Mais ou menos. E há também, até agora, há também pessoas que pensem, tem aquele pensamento ou tabu que eu posso assim dizer que para eu fazer o registro do meu filho eu tenho de pagar. Em alguns casos tem sido mesmo isso. Não podemos aqui dizer que as pessoas não têm as pessoas não querem fazer ou simplesmente por negligência, porque algumas pessoas querem fazer, só não têm oportunidade, porque se dizer colocadamente que quando chegares lá terás que pagar para ocupar a fila, para fazer isso acaba fazendo com que as pessoas deixassem isso assim, Desistam, porque se desistam não é? de querer Desistam. registrar os seus filhos. Muitas vezes tem Cria sido isso. dificuldades. E eu também acho que a culpa não é 100% dos pais, porque agora, como nota-se, não há muitos postos de registro de nascimento no país, só nas áreas onde tem mais concentração de pessoas. Isso torna-se mais difícil porque as áreas rurais ou áreas urbanas que são mais próximas das áreas rurais e distantes desses pontos não têm recursos de pagar transporte para conseguir registrar os filhos. Então tem de se diversificar, arranjar alternativas para instalar outros pontos noutras regiões do país. Que idade é que tu tens, Delmonte? É importante dizer às pessoas. 13 anos. 13 anos, pronto. Então, fazer chegar os postos de registro mais perto das pessoas, termos mais postos de registro e comunicarmos mais com as pessoas as condições em que elas podem registar os filhos, certo? O apelo aos pais que fazem fuga à paternidade também para registarem os filhos, embora saibamos que as mães os podem registar. Está fechado o compromisso, podemos passar à educação da primeira infância. Sim, sim. O que é a primeira Sim, infância? Já frisei aqui, né, que é a primeira infância. Que São é, os primeiros... Sim, a primeira orientação que nós temos, que começa no seio da família, depois vem também a escola e depois aí vai formando o foco que nós, ou o pensamento de nós estudarmos para ser o que nós almejamos. Podemos considerar que esta primeira infância seria até aos 6 anos, antes da primeira classe? Sim. Quem é que disse 5 anos? A Maria, tens que ligar o micro, está bem, Maria? Senão... 5 anos. Até aos 5 anos? Sim, porque com 4 anos, 5, as crianças já entram para o ensino primário. Já começam a estudar, já fazem a primeira classe ou a pré. A pré, não é? Sim, O tal, 4 anos, a 5 pré-primária. Sim. E como é que achas que o país está em relação a isto? A assegurar esta educação da primeira infância? Bom, eu gostaria neste caso que o governo abrisse mais escolas, ou seja, instituições para as crianças, tanto para os mais pequenos de 1 até os 4, de 4 até a faculdade, né? Porque nós vamos ver que há muitas crianças que hoje não estudam. Então vamos por aqui já a educação toda. Sim. Podemos? Portanto, Sim. falamos da educação na primeira infância e depois o compromisso 5 fala da educação primária e da formação profissional. Sim. Podemos falar um pouco no geral sobre a educação e aí entramos pelas vossas vidas. Sim. Podemos. O que é que vocês têm a dizer sobre a educação? Senhores convidados. Só para Diane, dizer deixa, que... já viram que estão a falar sempre os mesmos, né? Os outros estão a ficar calados. Eu daqui a bocadinho sou eu que vou passar a palavra. João, diz-me lá. Educação. No meu ponto de vista, eu acho que o governo tem que melhorar, aumentar o número de escolas e não só aumentar, também melhorar o ensino. Como nós vemos... O que é melhorar o ensino? Sim. O que é melhorar o ensino? Podes dizer, Josias. Podemos ir conversando. Sim, melhorar o ensino quer dizer o aperfeiçoamento, aumentar escolas, e o João falou em melhorar o ensino. O ensino. O que é melhorar? A qualidade... Tens que ligar o micro, Maria. Tá bem? A qualidade da escola, da sala, da educação, do jeito que os professores dão a aula, sim. Sim, Melhorar. eu acho que no meu caso o Paulo queria se referir... O João, né? Sim, o João queria se referir a aumentar mais escolas, porque normalmente nós quando éramos pequenos, né, dos 6, entrávamos para a escola para fazer ensino primário e depois tínhamos que ir mais para outra escola fazer ensino secundário, que agora me encontro.
E tinham que construir mais faculdades do Estado. Por quê? Porque normalmente dos privados estão muito caras. Então, há pessoas que não têm necessidade para dar aquela mensalidade. Por exemplo, E se o Estado tiver, imagina, o Estado tem este dinheiro assim, não é? Sim. Estou a exemplificar com um papel. Há uma quantidade fixa de dinheiro. Como é que vamos decidir aonde é que damos mais? Ensino da primeira infância, ensino primário, faculdades, qual é a vossa opinião? Eu tenho uma opinião a dar. Diana? Eu acho que não basta apenas a construção de escolas. Não, mas agora estávamos Sim. a falar na prioridade. Na prioridade. Não é? A construção E- de escolas, o João já disse, Sim. o que nós nos perdemos foi um bocado a definir o que é isso de ser melhor. O João disse que é preciso mais escolas, mas também é preciso um ensino melhor. A Maria já falou, a maneira dos professores falarem, de estarem mais presentes com os alunos. Né? Agora o que estamos a falar a Ridaura falou da faculdade, como é que priorizamos? Como é que vocês acham qual é que deve ser a prioridade? A educação na primeira infância, que é o Sim. ensino primário. O E, ensino infelizmente, no nosso país, não é o que acontece. Eu gostaria muito que a educação no nosso país fosse gratuitamente, no verdadeiro sentido da palavra, gratuito. Porque são várias crianças que têm vontade de estudar, querem estudar, mas infelizmente não podem, porque quando assim o fazem, não conseguem. Mas então a tua prioridade é o primário. Sim, é o primário. Concordamos o primário. ou não? Temos que deixar espaço a mais opiniões. Está bem, Sim, Tatiana? a prioridade absoluta devemos dar. Queres Do falar? primário? Sim, é o primário, porque há crianças que saem da província para cá em Luanda a estudar. E lá na província acho que não tem escolas, várias escolas. Então eu acho que a prioridade absoluta é o primário. E também tem que construir mesmo várias escolas lá na província, porque a criança vai sair tipo de Malange para Luanda. Significa dizer que lá em Malange será que não tem escola, só o Moqué? Não. Então acho que deveria se construir mais escolas lá na província e as crianças tinham que estudar. Porque há crianças que quando eu vejo estão aí Mas porquê fora... que vocês dizem que o primário é mais importante que os outros níveis? porque- João? Eu, por mim, todos são importantes, porque os nossos professores, para nos darem aula, eles também têm que se formar. Se nós damos só prioridade à primária, como é que os nossos professores vão ganhar mais conhecimento para nos formarem também? Então? Porque é na primária que tu ganhas as bases. Porque mesmo que tu não completes, tu tens algumas bases e podes passar os conhecimentos a outras gerações. Pelo menos elas, por exemplo, se tu chegas pelo menos até a sexta e não consegues terminar, tu tens algumas bases para te formares, consegues arranjar um emprego estável. Com Sim, um salário. João, eu também gostaria de virar essa pergunta contra ti e dizer, se você Isto priorizar... não é um combate, isto é uma partilha de opiniões. Sim, é partilha. Não é Para lhe fazer chegar, beligeração. para lhe fazer chegar a um pensamento de que, sim, se você priorizar somente o ensino universitário, agora, o que é que acontece contigo, com você que não estuda o ensino primário? Mas a questão não é retirar um. Vocês, Sim, dá prioridades, a ideia prioridades. que eu tenho é que o Diana tem muito essa lógica do se não é um, é o outro. A minha pergunta era mais de todos têm que ter um pouco, não é? Sim, sim. Isso é o normal. É qual é que vocês consideram prioritário? E já me pareceu que vocês consideram prioritário o ensino primário e o Delmonte disse uma coisa interessante, é que quem tiver um bom ensino primário já pode ensinar a mais alguém. Sim, É sim, verdade isto? certo, certo. Mais escolas, disse a Ridaura. Melhor ensino, disse o João, e a Maria reforçou o que é que significava melhor ensino. Está certo? Sim, Formação está certo. profissional, o que é e o que é que garante? Formação profissional. Garante as bases para que possamos ter um emprego. Por exemplo? Ah, É porque nós falámos de ensino primário, falámos do ensino secundário, do ensino superior, mas ninguém referiu a questão da formação profissional. Então, e uma pessoa que não pode estudar mais, que não vai para a faculdade, o que é que faz? Isso todo mundo já vê, nem todos têm a oportunidade de estudar. Então, nosso país tem vários postos de formação profissional, como cursos de informática. Mas vocês consideram que é importante a formação profissional? Sim, também é Sim, é importante. importante, É importante. A primária é mais importante, Sim. a profissional também é importante. Portanto, Compromisso número 6, justiça juvenil. O que é isto? Daniel, se tu quiseres falar, ligas o microfone. Eu estou-te a ver aí a esticar o dedo para o microfone e põe... Não queres falar, João? Queres? Liga. Tens de estar à vontade. Tá Para bem? mim, justiça juvenil é que devemos ter mais justiça com as crianças, porque como vejo muitas vezes,
mais velhos maltratam as crianças por coisas que eles fizeram, mas culpam mais as crianças. E eu não gosto disso. Fazes muito bem, eu também não gosto disso. Sinceramente. Também posso dizer o que é que eu não gosto. Violência não gosto. Injustiças não gosto. Acho que aí estamos todos de acordo uns com os outros. Sim. Ok, a que é que se refere este compromisso que fala da justiça juvenil? O Daniel acho que falou no geral da indignação contra as injustiças, não é, Daniel? De não gostar de injustiças, mas este compromisso refere exatamente um compromisso com quê? Queres falar, Jacira? Não? Estás aí com o dedo no ar? No meu caso, justiça juvenil tem a ver com a proteção não só das crianças, mas também dos jovens. Ok, era o Josias, mais... Não só está ligado também às injustiças que os jovens têm sofrido, mas também às leis. No que concerne às leis, eu acho também que está ligado, de certa Você forma. que ele quer ser procurador, já viu? Acho também que tem a ver com a forma com que o Estado age em prol da proteção desses jovens no nível jurisdicional. Sim, sim. Em termos de leis, não é? Da Sim, existência de leis. Vocês Sim. acham que existem essas leis? Existem. Existem? Então Sim. este não é um ponto que seja complicado. Não é polémico. Não. Não? Quando o Tediano fica calado, eu já sei que o ponto não é polémico. Compromisso número 7, prevenção, tratamento, apoio, redução do impacto do HIV-Sida nas famílias e crianças. Sim, Paulo? Paulo estava tão caladinho. Eu entendo que a SIDA é uma doença que é provocada por objetos cortantes. E a minha opinião, por isso, é que devemos ter muitos cuidados, principalmente nos hospitais, com as seringas, etc. Todos sabem o que é o HIV-Sida? Sim. Põe o dedo no ar, vocês são 13, eu tenho que ter uma ideia. A Maria não... Ai, estavas com sono, Maria. Todos sabem. Onde é que ouviram falar da HIV-Sida? Na escola. No nosso caso, ouvimos na Os escola. professores falam convosco? Sim, fala. Os pais. Tens que ligar o micro, Maria, senão a gente não te ouve. Sim? Na escola, na rua, em casa, na televisão, falam sempre disso, porque é uma doença que está circular em todo o mundo. Prevenção, tratamento, apoio e redução do impacto. A prevenção é termos cautela como tratamento, prevenir a doença. Prevenir em que sentido? Não usar objetos cortantes usados por outras pessoas ou pela... Evitar, não é? Sim, evitar. Prevenir tem a ver com Sim. evitar. Sim. Também a transfusão de sangue. Não podemos só transferir sangue sem antes fazer o teste. Vocês estão muito informados sobre a questão do HIV-Sida. É bom sabermos que as escolas vos falam sobre isso. Sim. Alguma questão particular vos preocupa em relação a este compromisso, ao compromisso número 7? Sentem-se suficientemente informados, suficientemente protegidos? A SIDA é a síndrome de imunodeficiência adquirida que está a difundir-se muito rapidamente pelo mundo. Esta doença foi detectada pela primeira vez em 1981. Estás a ler ou decoraste? E é causada por vírus HIV, em português VIH, vírus de imunodeficiência humana. É verdade, sim, senhora. Assim como definição, ficamos todos esclarecidos. Sim, mas sim, atualizados. Daniel. Muitas vezes... Daniel parece que de repente acordou, já viram? Muitas vezes o que mata as pessoas é o pensamento. Como assim o pensamento? Tipo assim, quando alguém tem SIDA, pensa tipo já, não, aqui há uma semana eu vou morrer e começa a emagrecer, não se alimenta bem, não faz exercício. Ok, não é a doença em si, é o facto da pessoa não ter cuidado consigo, é isso que queres dizer, Daniel? Isso também tem a ver com que quando a pessoa não aceita a doença, aquilo vai lhe prejudicar, porque ele vai pensar muito, porque não, eu tenho essa doença, tenho que me afastar dos outros, isso não. Porque a SIDA é uma doença, por mais difícil que esteja a passar, nunca deixe de te cuidar, porque nós temos que nos cuidar desta doença também, porque todo cuidado é pouco, porque não sabemos com quem andamos, com quem estamos e etc. A me referir também que a SIDA, esta doença, é uma doença que veio causar muitos problemas ao nosso mundo. Sim, Daniel.
Mas também há muitas formas de se prevenir da SIDA, como usar camisinha, fazer testes, como antes de casar, como antes de se envolver em atos sexuais. É isso que eu queria dizer. Muito informados os nossos convidados. Estamos aqui com um pequeno problema e vocês vão ter que me ajudar. A conversa foi acontecendo, o fungo foi conforme o molho e o nosso tempo passou. E nós ainda temos compromisso número 8, prevenção e combate à violência contra a criança. Compromisso número 9, proteção social e competências familiares. Compromisso número 10, a criança e a comunicação social, cultura e desporto. Compromisso número 11, a criança no plano nacional e no orçamento geral do Estado. Compromissos que o Estado angolano assumiu com outros Estados, com as Nações Unidas e, muito especificamente, em relação à criança, com o Unicef. Destes compromissos que ainda temos por abordar, vamos escolher um para muito rapidamente falarmos sobre ele. E para fecharmos o nosso programa tem que ser. Eu escolho o 8º. Tu falaste muito, eu vou escolher alguém. Comunicação social. Jacira, quer escolher um compromisso? Ou estás com vergonha? Estás aí. Compromisso número 8. Compromisso número Comunicação social. 8. Prevenção e combate à violência contra a criança. Sim, senhora. A Jacira, que esteve tão caladinha até agora, quer falar da questão de combater a violência contra a criança. Acho muito bem. Opiniões sobre isso? Também acho muito bem, concordo. Daniel? Eu acho. É assim, foi à sorte e está decidido, está bem? Quando estamos na rádio temos de tomar decisões. Sim? Eu acho que temos que mudar a prevenção de... Violência à criança. Sim, essas coisas acontecem muitas vezes porque muitos mais velhos gostam de fazer mal, como violar as crianças. É um ato de violação, porque... Um dia vi no telejornal, um miúdo de 11 anos violou também um rapaz do mesmo sexo. É estupidez. Então, Mas mesmo que isso é estupidez. isso é violência contra a criança. Estamos a falar da violência contra a criança. Vocês consideram isso preocupante? Eu entendo que vocês achem graça. Faz parte da vossa idade achar graça a este tipo de conversas. Mas nós vamos ter que fechar o programa, essa é a minha preocupação. Achar graça é assim, um bocado proibido, meio picante, isto é normal na vossa idade. Adolescentes, pré-adolescentes, faz parte. A questão da violência contra a criança, vamos ter mesmo que fechar o programa, desculpem lá. Como é que nós nos sentimos, como é que vocês se sentem, porque isto vos toca muito, muito diretamente, e que opinião é que vocês têm do que os adultos fazem, do que podem fazer na questão da prevenção da violência contra a criança? Na questão da prevenção da violência contra a criança, eu gostaria de apelar aos pais, porque normalmente as crianças são violadas quando, tipo, há crianças Vocês não que... estão a confundir violação com violência? Sim, sim. Qual é a Sim. diferença? Qual é a diferença? Violação Qual é... com violência. Sim. O artigo fala o compromisso fala em violência, não necessariamente só em violação. A violação é um problema, claro, também é um problema. Mas estamos a falar da violência no geral. A violação é uma das formas de violência, não é? Sim, isso quer dizer que é agressão. Agressão. A agressão no geral. Sim, sim. Como é que pode ser a agressão contra as crianças? Muitos pais têm... Maus tratos, Física, psicológica, verbal, maus tratos. Como é que podemos prevenir? Eu acho que uma das principais causas disso são as bebidas alcoólicas, porque elas danificam o cérebro e fazem com que ele passe a funcionar mal. Então os adultos não têm total posse das suas faculdades mentais, não agem como se eles quisessem por causa do efeito do álcool. Então devia-se erradicar as bebidas alcoólicas, ou melhor, importar menos bebidas alcoólicas. Mais? Quando um pai bate muito a criança de tanto lhe bater, ele se habitua e a chapada do pai já não dói. Ele fica, não, meu pai pode me bater, não vai me doer, não sei mais quanto. Vai fazer a mesma coisa. Às vezes, os pais também têm razão, às vezes, de bater. Vai fazer a mesma coisa a quem? A criança. Vai fazer a mesma coisa que fez para apanhar? Porque ele vai pensar que isso se faz, porque isso é certo, que o que lhe fizeram, ele deve fazer ao seu filho. Podes dizer, Daniel. Um dia eu estava assistindo o telejornal, um pai que só maltratava a mãe, os filhos. Um dia o filho descobriu onde estava a arma do pai, matou o pai e diretamente foi preso. A violência que não é diretamente contra a criança, mas neste caso o Daniel falou da questão entre o pai e a mãe. A violência que gira à volta da criança também afeta a criança? Sim, afeta no seu desenvolvimento. Maria? Realmente no ensino, a criança fica muito distraída, não aprende nada. Por exemplo, eu estava a acompanhar um programa na TPA 1, às 21 horas ou 20 horas, e
eu vi que a criança ficava muito mal na escola, ficava toda ela tímida, não prestava atenção, não brincava. Ela Por tinha o quê? direito de brincar, porque ela acompanhava sempre o que o pai dela fazia à sua mãe. Batia sempre, e o pai não trabalhava, e a mãe trabalhava sempre. Era ela que saía às 5 horas de casa para ir vender nas ruas da cidade, e o pai só bebia. E a menina, quando voltava da escola, ela ficava a fazer as suas tarefas da escola, e o pai, quando chegava, a minha comida, a mulher falava, a tua comida, não nos deu para fazer a comida. E ele reclamava, batia ela. Um dia encontrou arroz branco, pegou a panela, tirou na mulher, porque ela fez arroz branco, não poderia fazer. Mas ele não deu dinheiro para fazer uma boa comida, mas ele reclamava. E a filha viu aquilo, sempre o pai ia bater. E um dia a filha, quando o pai estava a bater a sua mãe, foi em frente, a mãe estava grávida, pegou-lhe, tirou a camisa e disse: pai, me bate aqui, eu sou forte, a minha mãe está grávida. Onde é que tu viste isto? Na tudo? televisão. Cine Nosso, Cine Nosso. Onde é que a Maria viu isto tudo? No Cine Nosso. Como é que nós podemos fazer uma pessoa só para diminuir o efeito ou acabar? Eu também prefiro acabar, Maria, obrigada. Acabar com o efeito da violência sobre as crianças. Te diante, tu não te calas. Abigail, não queres falar sobre este assunto? Quem é que quer fechar? O Paulo. Sim, senhora Paulo. A minha opinião, este caso é aumentar a segurança pública. Sim. As crianças andam na rua? Não, tem algumas que... Até que horas? E batem-lhes na rua? Sim, tem alguns homens que são tipo de grupo e eles veem a criança com algo tipo bonito, um telefone, eles tentam ir receber. E a criança, tem algumas crianças que não aceitam e eles batem. Sim, nós podíamos ficar aqui o dia inteiro a conversar, muito sinceramente. Aliás, ontem já passámos um bom tempo a conversar, mas os programas de rádio têm horas. Eu vou agradecer-vos muito a todos. Sei que poderíamos falar muito mais e espero contar convosco noutras oportunidades. Tivemos hoje aqui, então, no sábado às 10h10, a Abigail, a Maria, o João, o Paulo Edson, o Daniel, o Josias, a Ridaura, o Delmonte, o Cesário, a Jacira, a Madalena, o Tediano, o Emanuel, a Flora e a Guilhermina. Raramente lhes é dada as palavras às crianças, neste caso aos pré-adolescentes e aos adolescentes que foram nossos convidados aqui na Rádio Nacional de Angola sobre a criança. Talvez, estando mais vezes em antena e não só no mês de junho, a conversa se faça mais cotidiana e o tempo se torne então o necessário. Hoje temos que fechar. Obrigado a todos por terem estado aqui. Não tem de nada. De nada. Obrigada a nós. E temos muito pouco tempo já, obrigado uma vez mais. Vamos ter ainda um tempinho de música. Vamos pedir ao Noel Gonçalves depois para nos fazer aqui uma espécie de fecho, se é que é possível fechar um tema tão abrangente. E vamos à redação de informação, onde o Africano Neto nos vai dar as gordas das 13. Para já temos os Meninos do Ambo com Rui Mingas. Soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como padrinhas, estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Palavras sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Com os nomes mais lindos do Planalto fazem continhas engraçadas de somar, juntam fábula com flores e com suor e subtraem manhã cedo por luar. Dividem chuva miudinha pelo milho, multiplicam vento pelo poder popular. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade. Assim contentes à voltinha da fogueira,
soltam ao céu as estrelas já escritas. Não faz palavras para fazer redações. Capango, Assis, Bandeira ou Machado, para os meninos também são constelações. Constelações que brilham sempre sem parar. Palavras deste tempo sempre novo, multiplicam vento pelo poder popular. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Na semana passada falávamos aqui um bocadinho do que é que significam os clássicos da música. Esta palavra, os clássicos, que às vezes usamos sem pensar muito nisso. Queremos que os meninos à volta, os meninos do AMB, se tornaram realmente já um clássico da nossa música. Músicas que ficam para sempre, que vamos aprendendo a cantar e que se perpetuam nas gerações que se seguem. Tivemos hoje então este tempo de falar com os jovens, adolescentes, pré-adolescentes, sobre o que eles pensam e sabem sobre os 11 compromissos em defesa da criança e sobre o que há ainda por fazer em relação a eles, havendo também a constatação do caminho que já foi percorrido, Jonuel Gonçalves. É claro que a situação das crianças e dos adolescentes em Angola, se compararmos com o final do século passado, melhoraram um pouco, e melhoraram porque a guerra acabou. Agora, iniciativas para fazer uma mudança sustentável e para tornar a infância e a adolescência mais feliz em Angola, isso aí já é muito discutível e muito provavelmente os níveis não subiram. Ou seja que o facto do país ter continuado com problemas sociais muito graves, de ordem geral, logicamente que atinge a infância e a adolescência, que são duas áreas vulneráveis. Ou seja, que se não há um apoio a esses dois segmentos da população, que somados são quase a maioria da população, nós vamos ter uma situação depois em que os avanços em matéria, por exemplo, de ausência de conflito armado generalizado, deixam de valer porque as crianças e os adolescentes não têm nem recordação, nem memória desse período, não estavam nem nascidas. Ora, se fizermos uma comparação, e os termos comparativos são muito importantes, por exemplo, com Cabo Verde, não precisamos de ir a países muito desenvolvidos, com Cabo Verde, os avanços nas condições de vida e nas oportunidades das crianças cabo-verdianas em uma geração foram muito maiores do que em Angola. E Cabo Verde tem muito menos recursos. De forma que há agora a necessidade, enfim, de se definir uma política para esses dois segmentos da população. E essa definição política implica então uma forte intervenção governamental, mas implica também que os vários setores privados estejam atentos a isso. Ou seja, que não apenas o governo tem que aumentar a área de educação e a área de saúde com novos recursos, mas quem está no setor privado nesses dois setores tem que ter em consideração que medidas especiais, inclusive medidas a nível dos preços, têm que ser tomadas para determinadas faixas da população, jovem ou mesmo em idade infantil ainda. Essa é uma maior presença do papel do Estado no que diz respeito à proteção dos direitos da criança e uma maior preocupação do setor privado para as questões sociais, nomeadamente no que dizem respeito, quando dizem respeito à criança. Aqui tivemos então a análise de Jonuel Gonçalves, também com uma perspectiva económica, como sempre acaba por ter que ser, que se faz abrangente quando o debate é aberto e passamos por tantas questões diferentes. Com o eixo, como os fizeram os nossos próprios convidados de hoje, naquilo que parece continuar a ser central entre nós quando se fala de proteção da criança. Saúde, educação e a alimentação. Nós vamos fechar este programa já daqui a bocadinho, são 11h53. Esta é a Rádio Nacional de Angola, que agora vai à sua redação de informação. Africano Neto, bom dia ainda, daqui a bocadinho já boa tarde, e às 13 o grande jornal da rádio. Bom dia, Paula. E os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. É verdade, Paula. Sabia que fiquei com os olhos embaciados quando ouvi esta música agora na emissão aqui no programa. Um clássico é um clássico. É um clássico. Nós, os mais velhos, temos de mostrar aos meninos, às crianças e alguns mais velhozinhos
o quanto custou esta liberdade. Temos Alguns de mais preservar. velhozinhos, sobretudo, parece, né? É verdade. Vamos então às notícias Vamos que vão africano. dominar o grande jornal às 13 horas. Presidente João Lourenço reitera a continuação da luta contra a impunidade. Em entrevista à Euronews, canal de televisão europeu, o estadista mostrou-se satisfeito com o papel da sociedade na denúncia de casos de corrupção. Entretanto, o PR vai continuar na Europa. Já há notícias de que inicia amanhã visita oficial à Bélgica. Novo Conselho de Administração encontrou menos de 5 mil milhões de dólares nos cofres do Fundo Soberano. Crianças já podem receber o primeiro bilhete de identidade a partir das escolas em que estudam. Malange pode ser o maior produtor de milho no norte do país a partir de 2021. Palancas Negras eliminadas da Taça COSAFA. Às 13 horas pontualmente no Grande Jornal. Não perca, a crónica também vai estar no seu jornal, Paula. Era isso que íamos dizer. A crónica do africano está de volta às 13 horas no Grande Jornal da Rádio Nacional de Angola. Nós voltamos no próximo sábado às 10h10. Rita Nogueira, Pedro Manuel Mendes Jacinto, Paula Simons. Voltamos a estar consigo para o grande rigor numa grande rádio. Era traço de união, era o cantar da canção, era força da vontade, era verdade da nossa idade, era loucura do tempo, era vida no momento, era fase da alegria, era o que a vida seria, era um jogo sem conta, era a bússola que apontava, era um montão de barulho. Era uma voz no escuro, era a fuga da rotina, era festa até a matina, era o grito na distância, era o sabor desta ânsia. Era traço, era abraço, era a canção, era a união, e o futuro, é a chegada, às vezes duro, o fim da jornada.
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.